Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. O erro e o ego, Deus e suas criações permanecem em segurança e, portanto, têm o conhecimento de que não existe nenhuma criação equivocada. A verdade não pode lidar com os erros que tu queres. Eu fui um homem que se lembrou do Espírito e do conhecimento do Espírito. Como um homem, não tentei compensar o erro com conhecimento, mas corrigir o erro de baixo para cima. Demonstrei tanto a ausência de poder do corpo, como o poder da mente. Unindo a minha vontade com a do meu Criador, naturalmente lembrei-me do Espírito e do seu propósito real. Eu não posso unir a tua vontade à de Deus por ti, mas posso apagar todas as percepções equivocadas da tua mente se tu as trouxeres à minha orientação. Apenas as tuas percepções equivocadas impedem o teu caminho. Sem elas, só escolhes com certeza. A percepção sã induz a escolha sã. Não posso escolher por ti, mas posso ajudar-te a fazer a tua própria escolha certa. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deveria ser. Todos são chamados, mas poucos escolhem escutar. Por conseguinte, não escolhem certo. Os escolhidos simplesmente são aqueles que escolhem certo mais cedo. Mentes certas podem fazer isso agora e acharão descanso para suas almas. Deus só te conhece em paz e essa é a tua realidade. Deus e as criações são perfeitas. O que é equivocado é o nosso entendimento, né? A nossa percepção. E aí a gente, grosso modo ali, o que eu entendi é que a gente vai valorizando o corpo e valorizando aquilo que o corpo consegue perceber equivocadamente, e a gente vai então se afastando da verdade, afastando do nosso Criador, afastando do Espírito. Tudo que não é de Deus é equivocado, e tudo que não é de Deus não existe. Então as criações equivocadas logo não existem. E o que são as criações equivocadas? É isso que nós fizemos sem Deus. O medo, a angústia, a tristeza, a esperança e a desesperança, tudo isso que nós criamos, que não é puro amor, são as criações equivocadas. No entanto, ele diz que isso não existe em Deus. Existe na nossa
mente equivocada apenas. Por isso ele diz, Deus tem a certeza que não existem criações equivocadas. Tá? Em Deus, não. Por isso que ele nos chama a voltar para Deus. A verdade não pode lidar com os erros que tu queres. Eu fui um homem que se lembrou do Espírito e do conhecimento do Espírito. Como um homem, não tentei compensar o erro com conhecimento, mas corrigir o erro de baixo para cima. Então, eu fui um homem que se lembrou do Espírito, e no Espírito está o conhecimento. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Ele não tentou compensar os erros com a verdade. O que seria compensar os erros com a verdade? Olha, eu faço as coisas erradas e aí eu rezo. Eu faço outra coisa errada e rezo um terço. Eu faço outra coisa errada e rezo um terço. Então, eu estou tentando compensar os erros com a verdade. Rezo um terço é uma forma de analogia para compensar um erro, tá? Com a verdade. Então, o que ele diz? Ele lembrou do Espírito. E ele não tentou compensar erros com verdade, porque a oração é a verdade. Então não tem compensação para o erro. A verdade não pode compensar o erro. No entanto, ele nos ensina que devemos corrigir de baixo para cima. E como é de baixo para cima? Então, aqui a gente tem que ter uma compreensão dos níveis para não fazer confusão de níveis. Então nós temos de baixo para cima o nível físico, o emocional ou sentimental, o mental e o espiritual. Então, como seria um erro no nível físico? Eu pego uma moeda emprestada com você e não pago. Como seria um erro no nível sentimental ou emocional? Eu xingo você de qualquer coisa desagradável. Como seria um erro no nível mental? Eu penso alguma coisa equivocada a respeito de outra pessoa e julgo equivocadamente a outra pessoa. E o julgamento, nós já aprendemos que o julgamento ele acontece só com um objetivo: condenar e apenar e castigar. Se não tem esse objetivo de condenar e castigar, não há por que ter julgamento. Então, por isso que nós devemos parar de julgar. Isso é um equívoco no nível mental. O que é que acontece normalmente? Nós fazemos muitas confusões de níveis. Então, eu não pago a tua moeda e peço desculpas. Desculpas é no nível sentimental. Ah, tá, eu não paguei tua moeda, mas você é muito bonzinho. Me desculpa mais uma semana e tal, amanhã eu pago. Mas não paga. Tá? Ou então, eu faço outra coisa. Compensar o erro com uma outra coisa, que às vezes nem verdade é. Então, eu devo uma moeda para você, mas eu não vou mais pagar, porque já faz muito tempo, não tenho nem coragem de ir lá conversar contigo, então eu vou fazer uma caridade. Essa moeda eu vou pegar e vou dar para um mendigo.
não resolveu nada. É tentar corrigir um erro sem corrigi-lo com outra coisa. Então, por isso que o erro deve ser corrigido no nível em que aconteceu de baixo para cima. Se você me deve uma moeda, o único jeito de você corrigir é me pagando a moeda. Não tem outro jeito. Não adianta você fazer uma obra de caridade, não adianta você rezar, não adianta você fazer pensamento positivo. Ah, eu vou mentalizar o perdão. Não funciona. A moeda você tem que pagar. Então, de baixo para cima é assim. Não devemos nos excusar de corrigir os erros de baixo para cima, que é o nível em que foi cometido. Quando acontece no nível emocional, o que eu posso fazer? Ah, eu xinguei você, não foi? Bom, tá aqui vou te pagar um sorvete aqui, então, vou dar uma moeda aqui, e com a moeda eu vou te comprar um sorvete, pode ser? Sim, mas você me xingou, você não vai corrigir isso? Então, você xinga alguém e depois, para corrigir, você dá uma moeda. Isso resolve? Não. Pode até piorar. Você acha que vai comprar com uma moeda todo aquele xingamento, aquele desrespeito que você cometeu contra mim? Então não. E no nível da mente, também por pensamentos. Veja como a gente comete erros. Por pensamentos, palavras, atos, ações e omissões. Então tem que corrigir de baixo para cima. Tá? Esse é o caminho. Demonstrei tanto a ausência de poder do corpo como o poder da mente. Que poder tem o corpo? Nenhum. Nada. O corpo, ele só faz o que você determina. A tua mente é que toma as decisões. E você diz para mexer o braço, ele mexe. Você diz para o braço ficar quieto, ele fica. Você diz olha para lá, o corpo olha. Você diz olha para cima, o corpo olha. Você diz olha para baixo, o corpo olha. Você diz põe um pé para frente, agora o outro, agora o outro, agora o outro. E os pés vão se movimentando e você vai dando passos, vai passeando, vai caminhando, você vai se deslocando de um lugar para o outro. Você diz que você quer emitir sons e o teu corpo emite sons. Você determina quais as vogais, quais as consoantes, quais as palavras, quais as letras, em que tom você quer que as palavras sejam proferidas. Você determina se você quer um olhar de reprimenda ou um olhar amoroso. Um olhar mais fixo ou um olhar mais amplo. Ele olhou fixamente para mim. Ele olhou de relance para mim. Então veja, quem determina como olha? A mente. O corpo, ele é um instrumento da mente. Não tem poder nenhum, o corpo não pode nada. O corpo não faz nada sem que você determine. Então você chuta uma pessoa e diz, ah, não fui eu, foi o meu pé. Ah tá, se foi o teu pé, então tá bom, achei que tinha sido tu. Não, foi o pé. O meu pé é assim mesmo, ele fica chutando os outros. Isso não justifica nada.
Ah, não fui eu não queria, eu não disse isso. Isso foi a minha boca que falou, a minha língua. Ah, tá. Isso não funciona assim. Sabemos que não. Então, corrigir de baixo para cima. Como um homem, não tentei compensar o erro com conhecimento, mas corrigir o erro de baixo para cima. Demonstrei tanto a ausência de poder do corpo, como o poder da mente. E como é o poder da mente? Quando perguntaram a Jesus como foram construídas as pirâmides do Egito, que foram construídas com blocos de granito de 5 a 10 toneladas cada bloco de granito e trazidas de 600 quilômetros de distância, ele respondeu: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e você determinar que a montanha vá para lá, ela vai. Esse é o poder da mente. E é isso que ele determinou. Quando ele fez os milagres, ele usou o poder da mente. Então ele determinou o poder da mente e a impotência do corpo. O corpo não pode nada, a mente pode. Unindo a minha vontade com a do meu Criador, naturalmente lembrei-me do Espírito e do seu propósito real. Eu não posso unir a tua vontade à de Deus por ti, mas posso apagar todas as percepções equivocadas da tua mente se tu as trouxeres à minha orientação. Vejam o seguinte: unindo a minha vontade à do meu Criador, eu me lembrei do propósito do Espírito. O propósito do Espírito é a felicidade, o amor, a paz e a alegria perfeitas. Esse é o propósito do Espírito. E lembremos que felicidade, amor, paz, alegria são uma única coisa, são uma coisa só. O amor não acontece separado da alegria, da felicidade e da paz. A paz não acontece em separado do amor, da alegria e da felicidade. A felicidade não acontece em separado do amor, da paz e da alegria. São uma só coisa. É um só evento. Então você imagina você estar pleno de paz, pleno de alegria, pleno de felicidade, pleno de amor. Junta isso tudo e você terá o propósito do Espírito, que é trazer você de volta para esse estado. É o que nós chamamos o estado de santidade ou de sanidade, que sanidade e santidade são a mesma coisa. E sanidade é a mesma coisa que estar curado, estar são. Então santidade e sanidade é a mesma coisa. São é a mesma coisa que estar são, é estar curado. Então é disso que nós devemos, é isso que é a cura. É curarmos de todos os nossos equívocos, sofrimentos e angústias, para voltarmos a esse estado de sanidade ou santidade. E isso é o céu. Então imagina você andando assim pelo mundo, pleno de amor, de alegria, de felicidade e intensa paz. E a alegria é uma coisa interior.
a felicidade, a paz e o amor o são. Então não é que a pessoa vai sair espalhafatosa, porque está cheia de alegria, amor, paz e felicidade. Mas ela se sente assim. Ela é isso. Eu não posso fazer isso por você. Eu não posso unir você à vontade do Pai. Mas eu posso orientar você para alcançar este estado. Se você trouxer os seus equívocos para mim, eu posso te orientar para desfazê-los, para corrigi-los, para apagá-los. Então, como isto funciona? A Igreja Católica, ela tem a confissão. A confissão reflete isto. O que eu faço quando vou à confissão? Eu levo os meus pecados, os meus erros, os equívocos, até o sacerdote, e o sacerdote está lá com a função de fazer a ponte e levar isto até o Espírito. E de lá flui a orientação para mim, para que eu possa perdoar, desfazer, apagar, que é o que nós chamamos de o processo de expiação, corrigir. Então é assim que funciona. A Igreja Católica faz isso através da confissão. É para entendermos o porquê da confissão na Igreja Católica e como isto funciona. Muito bem. Apenas as tuas percepções equivocadas impedem o teu caminho. Sem elas, só escolhes com certeza. Apenas as tuas percepções equivocadas impedem o teu caminho. Traga elas para mim. Sem as percepções equivocadas, você vai escolher com certeza, sem dúvida, sem um pingo de dúvida na tua mente. O que você escolher está certo. Não tem erro mais. Não tem mais nenhum erro. Esse livro, ele aconteceu porque duas pessoas que trabalhavam nos Estados Unidos num ambiente acadêmico de competição, intrigas, estresse e conflitos, um dia decidiram que tinha que haver outro jeito. Uma delas, então, depois de tomarem essa decisão que tem que haver um outro jeito, disse que estava ouvindo uma voz. Quem era que ouvia a voz? Ellen. E ela disse isso a quem? Bill. A Bill. Então eram Ellen e Bill, essas duas pessoas. E Bill disse, mas o que você está ouvindo? O que essa voz diz? E ela disse, essa voz diz, este é um curso em milagres. Vamos ouvir o que ela diz? E então passaram a anotar tudo o que a voz dizia. Em um determinado momento, Ellen perguntou, mas quem é tu, ó voz, que fala comigo? Quem é você? E a voz lhe respondeu, isto é o que menos importa. O que realmente importa é o que você está ouvindo. Não quem está falando. Mas para constar, Jesus. A percepção sã
induz a escolha sã. Não posso escolher por ti, mas posso ajudar-te a fazer a tua própria escolha certa. Abre asas. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Fecha asas. Deveria ser, abre asas. Todos são chamados, mas poucos escolhem escutar. Fecha asas. Por conseguinte, não escolhem certo. Os, abre asas, escolhidos, fecha asas, simplesmente são aqueles que escolhem certo mais cedo. Olha, isso é algo também para compreendermos. Não existe povo escolhido ou alguém que é escolhido. Deus não escolhe entre todos este ou aquele. Então não tem alguém que é escolhido por Deus para tal missão. Não. Não mesmo. Não tem um povo que Deus escolheu. Ah, esse é o povo escolhido. Escolhido é quem escolhe mais cedo que os outros que ainda não escolheram. Todos são convidados para a mesa do meu Pai. Poucos são os que aceitam o convite. Todos são escolhidos. E o povo de Deus é aqueles que escolhem antes, sem, no entanto, achar que o resto das pessoas não são. Então, quando se diz povo escolhido por Deus, escolhido é aquele que escolheu antes. Então, não tem um só que esteja aqui nesse plano, ou em qualquer outro que seja, que tenha sido escolhido por Deus para uma missão, para fazer isto ou para aquilo. Não. Tem aqueles que escolheram. Então, eu sou um homem que lembrei do Espírito. E escolhi o Espírito. E escolhi o conhecimento do Espírito. Assim falou Jesus. E assim que é. Então, qualquer um de nós pode escolher a mesma coisa. Mas não precisa fazer o mesmo caminho que Jesus fez. Isto já está feito. Isso não precisa fazer de novo. Aquilo que ele fez já está feito. Nós podemos seguir a partir daqui. Então, quando Jesus disse que fez pela remissão dos pecados, eu me ofereço em sacrifício por vós para a remissão dos pecados, pronto, ninguém mais precisa fazer sacrifício, ele já fez por todos nós. Isso já está feito. E pela remissão dos pecados, isso já está feito. Agora, o que nós temos que fazer? Apenas a nossa pequena parte. Trazer os nossos equívocos até Ele, para que Ele possa nos unir à vontade do Pai, para que possamos lembrar do Espírito, e sob essa orientação, desfazer todos os nossos equívocos, a começar de baixo para cima, do nível material para o emocional, sentimental para o mental. E o Espírito é perfeito como sempre foi e sempre será. Não tem nada para ser corrigido. Ele é a nossa salvação. Por quê? Porque se tivesse erro no Espírito, a gente não tinha salvação nenhuma, porque quem que ia corrigir os erros? Sob a orientação de quem não tem erro. Por isso que se chama o Espírito Santo.
Porque ele é santo, ele é são, ele é curado, não tem erros no espírito, não existem males de espírito. O Espírito Santo é um com o Pai e com o Filho. E não tem outro. Não tem vários Espíritos Santos, só tem um. Assim como só tem um Deus. E só tem um Filho que se fragmentou e gerou a multiplicidade. Que nós somos o resultado da fragmentação e da multiplicidade do único Filho de Deus. Que quando voltarmos a Deus, faremos parte dessa unidade, de uma unidade. Mentes certas podem fazer isso agora e acharão descanso para as suas almas. Os escolhidos simplesmente são aqueles que escolhem certo mais cedo. Mentes certas podem fazer isso agora e acharão descanso para suas almas. Deus só te conhece em paz e essa é a tua realidade. Por isso que ele diz lá no início que em Deus não há equívocos. Não há pecado, não há erro, não há karma, não há nada. Em Deus só encontrarás misericórdia, alegria, paz, amor e felicidade. Apenas isso. E Ele nos conhece assim. Isso que Ele conhece de nós. Essa outra parte dos nossos equívocos, dos nossos erros, das nossas desatenções, dos nossos pecados, isso Ele desconhece. Isso não existe para Deus. Porque Deus não pode coexistir com o equívoco ou com o erro. Simplesmente assim. Porque uma vez que você perceba o erro, você cometeu o primeiro erro. Então, por isso que Deus não vê o erro em nós. Deus não julga, Deus não condena, Deus não castiga. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.